reverendíssimo Monsenhor Sebastião, que participa desta celebração aqui na sacristia da igreja. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, celebramos nessa tarde a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Como bem acompanhamos a proclamação das leituras que compõem a liturgia dessa tarde, podemos ver o servo sofredor, o Cristo crucificado e o sumo sacerdote. O servo sofredor é apresentado por Isaías no 4º cântico do servo. As profecias que encontramos em Isaías, elas se tornam uma realidade na pessoa de Jesus. O texto vai descrevendo tudo o que aconteceu com Jesus, e em Jesus vai se tornando uma realidade essas profecias. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos que fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado, mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. O Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Isaías vai nos mostrando que todo o sofrimento de Jesus não foi em vão. Todas as dores, as feridas de Jesus teve um motivo, e o motivo da dor, do sofrimento e das feridas de Jesus foi os nossos pecados. Jesus assume para si uma dívida que era nossa. Jesus assume para si as dores e os sofrimentos que eram nossos, justamente para nos libertar desse sofrimento, para nos libertar do pecado. Caríssimos irmãos e irmãs, o final das profecias de Isaías nos diz: ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Daqui a pouco nós teremos o rito da adoração da Santa Cruz, onde iremos poder
fitar o nosso olhar no crucificado e ali por um instante contemplar a sua dor e o seu sofrimento e reconhecer que Ele sofreu por cada um de nós. As redes sociais estão cheias de mensagens e aqueles cards onde tem muitas pessoas espalhando a imagem do crucificado com a frase que diz: foi por você. Quantas pessoas hoje têm consciência e até mesmo envia esta mensagem dizendo que Jesus morreu por você? No entanto, caríssimos irmãos e irmãs, precisamos olhar na direção da cruz de Cristo e trazer para a primeira pessoa: Jesus morreu por mim. E quando você olha para Jesus e reconhece que Ele morreu por você, morreu por mim, exige-se de mim também um processo de mortificação. Ao fitar o nosso olhar em Jesus crucificado, a sua dor, o seu sofrimento, o seu sangue derramado na cruz, incide em nossa vida um grito silencioso de conversão em nossa alma. A partir desse encontro com a paixão de Cristo, todo o mundo, toda a humanidade é convidada a iniciar um processo de mortificação. Fazer morrer em si aquilo que te afasta de Deus. Fazer morrer em ti aquilo que levou Jesus à cruz. Aquilo que levou Jesus ao sofrimento. Fazer morrer em nós os pecados que ainda hoje insistem em nos afastar de Deus. Insistem em nos tirar do caminho da salvação. Insiste-nos em nos afastar da vida eterna na presença do Pai. Na carta aos Hebreus, quando o autor relata para nós e apresenta-nos Jesus, o Filho de Deus, como sumo e eminente sacerdote, nos apresenta, caríssimos irmãos e irmãs, o caminho que devemos seguir. Permaneçamos firmes na fé que professamos. Temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mas sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Caríssimos irmãos e irmãs, sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. O próprio Cristo após terminar a ceia com seus discípulos, se retira para rezar, e na sua oração ele pede ao Pai: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Se for da tua vontade.
Sempre Jesus procurou colocar-se à vontade do Pai. E o texto da carta aos Hebreus nos ensina que nós precisamos também, assim como Jesus, sempre nos colocar diante de Deus e deixar que Deus decida por nós, e deixar que Deus haja por meio da nossa vida. E ainda, na carta aos Hebreus, o autor vai nos dizer: na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Para todos os que lhe obedecem. Isso significa, caríssimos irmãos e irmãs, que a salvação é para todos, mas para todos que escuta e obedece ao Senhor. Por isso aqui cabe-nos uma pergunta: como eu tenho escutado a voz de Deus? E como eu tenho obedecido ao Senhor? Eu tenho sido um filho obediente? E em que circunstâncias nos tornamos obedientes? Obedientes a tudo aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos e ensinou também a nós. Jesus nos ensina, caríssimos irmãos e irmãs, deixando-nos o seu mandamento, o último mandamento, que foi o mandamento do amor. Me parece que se nós escutarmos atentamente o Senhor e colocar em prática este mandamento, alcançaremos então a salvação dada por Ele. Se colocarmos em prática o mandamento deixado por Cristo na última ceia, alcançaremos a salvação que Ele nos deixa por meio da sua obediência ao Pai e por meio da sua morte na cruz. Todo o sofrimento narrado por São João hoje, de Cristo Jesus, é em virtude da salvação de cada um de nós. Cristo morre para que nós tenhamos vida e vida eterna. Por isso, amados irmãos e irmãs, preciso lembrar que o caminho que nos coloca na presença de Deus é apenas um: o caminho da escuta e da obediência. Jesus nos ensinou e continua a nos ensinar a sermos obedientes ao Pai, a sermos obedientes a Deus. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, nessa tarde de Sexta-feira Santa, permitam que a palavra de Deus chegue ao seu coração e lhe desinstale da condição que você se encontra e te faça caminhar em direção ao Cristo Jesus. Não tenhas medo de buscar a face do Senhor. Não tenhas medo de renunciar os seus pecados para se tornar um homem, uma mulher agraciado, agraciada pela salvação que vem do Senhor. Escutemos atentamente o que a liturgia nos diz. Por meio da sua paixão, por meio da sua morte, Ele se tornou causa de salvação para aqueles que o obedecem. É na obediência a Deus, é na obediência ao seu Filho Jesus, que nós alcançamos a nossa salvação. E por que não dizer, caríssimos irmãos e irmãs, que esse processo de salvação tem início aqui e agora, quando tomamos a firme decisão de caminhar com o Senhor. Às vezes imaginamos que a salvação se dá quando morremos, quando deixamos essa terra, mas não. A salvação, ela tem início quando aderimos ao projeto de Jesus,
quando ele mesmo disse para Pilatos: eu sou rei e vim para isso, mas o meu reino não é daqui. Ele veio, caríssimos irmãos e irmãs, para instituir sobre aqueles que têm fé um reinado pautado na justiça, na verdade e na santidade. Por isso, cuidemo-nos uns dos outros, para que todos possamos alcançar a verdadeira experiência de santidade. Cuidemos de nossas famílias, cuidemos dos nossos jovens, cuidemos de nossas crianças e conduzimos todos para a experiência com o Senhor. Não vamos permitir que as realidades mundanas sejam aceitáveis dentro do nosso processo de salvação, pois não caminha juntos. Se você deseja salvar-se e salvar o seu, é preciso renunciar muita coisa. E por isso então, hoje, ainda dá tempo de você fazer um exame de consciência, com a sua família, para ver onde você precisa, juntamente com os seus, a estar melhorando, para melhor estar na presença do Pai. A paixão de Jesus nos envolve e nos atrai para o alto. A paixão de Jesus nos envolve e nos atrai para o Pai. E Ele mesmo diz: eu atrairei a todos a vós. Por isso, não desviemos o nosso olhar de Jesus, mas busquemos transcender a sua dor e o seu flagelo na cruz, pois para além da cruz está a salvação daqueles que creem e obedecem ao Senhor. Que Jesus, em suas dores e sofrimentos, nos ajude a perseverar como Ele foi perseverante até o alto da cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.